Quem são os espíritos imundos mencionados na Bíblia? Bom, em Mateus 12, do verso 43 a 45, nós temos uma resposta que se repete, especialmente no Novo Testamento, deixando bem claro que os espíritos imundos são demônios, são os anjos caídos com Satanás. Não são espíritos de pessoas que morreram, né? Porque já falamos até sobre o assunto do espiritismo. Vocês podem procurar o vídeo aí, temos alguns vídeos, né, falando sobre isso. Então, a Bíblia deixa claro que quando uma pessoa morre, ela está descansando. Ela não existe mais. Pelo menos por um período de tempo, ela vai ficar inexistente até a volta de Jesus. Então, se você pensa que o espírito que dizem aí de alguém que morreu ou desencarnou e está passeando por aí, não se acertou ainda, né? Tem uns ajustes a serem feitos. Bom, isso tudo é a história do próprio inimigo de Deus, chamado Satanás, para que as pessoas acreditem que elas são imortais, quando a Bíblia diz que não. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A morte nunca é apresentada na Bíblia como um prêmio. Deus é vida, Jesus é vida. Né? Deus fala claramente que Ele quer que a gente viva. A longevidade é apresentada na Bíblia como um presente, não como uma maldição. Mas isso é um assunto até um pouco diferente do que aquilo que a gente quer abordar aqui. Então, nesse texto que eu passei, Mateus 12, de 43 até o 45, mostra que um homem tinha um espírito imundo ali atrapalhando a vida dele e, de alguma forma, ele se libertou desse espírito, o espírito foi embora, mas esse homem não recebeu a Deus em sua vida. Ele queria viver uma vida independente de Deus e independente do diabo, né? E isso foi impossível, porque é impossível, e diz que aquele espírito viu que a casa estava limpa, a casa seria a habitação desses demônios, que seria a própria pessoa, especialmente a própria mente da pessoa, e aí ele chamou 7 outros demônios e vieram ali, fizeram morada naquele homem, e o estado daquele homem se tornou pior agora do que antes. Bom, isso pode parecer muito com um filme de terror, a história da carochinha, mas a palavra de Deus é clara. E muita gente nem entende essas coisas porque tem sido já uma presa do diabo, né? Uma presa do inimigo. Em João 14, o verso 23, o verso 26, especialmente o 26, fala de moradia, né? De nós sermos moradia do Pai e do Filho, no verso 26, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Vamos falar sobre isso outra hora e com mais detalhes, mas vamos parar por enquanto aqui. Nós somos feitos para sermos moradias de Deus, mas temos a opção de deixarmos que os demônios habitem em nós, né? E como nós fazemos isso? Através das nossas práticas, através das nossas buscas, através das nossas permissões. Muitas pessoas que dizem que não gostam do diabo, elas permitem que o diabo habite na vida delas, né? Como é isso? Bom, através, repito, dos hábitos de vida, daquilo que interessa a essa pessoa, né? Ela fica vivendo uma vida assim. Muitos vivem essa vida assim. Dizem, até politicamente correto, que não gostam de Satanás, jamais, não gostam das coisas do diabo, mas elas gostam das coisas do diabo. Elas gostam de coisas que Satanás pode usar para derrubá-las, né? Sabe que quando nós chegamos ao fundo de uma questão, ao fundo das coisas, dos motivos porque certas coisas existem, nós temos, de novo, apenas 2 opções, né? Coisas que agradam a Deus,
coisas que desagradam a Deus. Mas vamos falar do outro lado agora. Existem coisas que agradam a Satanás, existem coisas que desagradam a Satanás. A sua vida, eu quero que você medite, a sua vida é uma vida de desagrado ao diabo. O diabo está triste com a sua vida. O diabo fica triste com a maneira como você vive, a maneira como você pensa, da maneira como você se expressa. O diabo fica triste quando ele vê a maneira como você trata as pessoas, né? A maneira como você trata o seu próprio corpo, as mensagens que você tem prazer em divulgar. O diabo é contra essas coisas, né? Se o diabo não é contra, alguma coisa, no mínimo, perigosa existe. Se eu não puder usar a palavra pecado para ser talvez radical, eu vou te dizer, no mínimo, em perigo nós estamos. Se o diabo olha para a nossa vida, ele, vou fazer isso agora. O diabo é contra isso? Não, ele não é contra. Então, algo de errado acontece aí, não é? Então, nós temos muitas coisas acontecendo no mundo, mostrando que os demônios estão tomando conta. Gente, quantas vezes eu falo sobre isso? Nós não podemos sair à noite na rua mais, não podemos. E cada vez temos que ficar em casa mais cedo, né? Gente, 8 da noite já não dá para sair na rua, você já está correndo o perigo de ser assaltado. E você vai me dizer o quê? Que um ladrão está sendo guiado pelo Espírito Santo, alguém que quer roubar aquilo que você comprou com tanto custo, né? Com um peso que foi para você, com tanto trabalho, né? Você vai numa penitenciária, as pessoas ali criminosas, né? Cheia de, nos olhos delas, na maioria você vê a revolta, né? A busca pela vingança. Vingança do quê, né? Eles fizeram o errado, quebraram a lei e agora eles querem se vingar. Eles ainda querem se vingar, né? Sabe que a Bíblia fala assim do diabo também, né? O diabo quer se vingar de Deus, né? Ele fez uma bagunça no céu, fez divisão, ele zombou e zomba até hoje na cara de Deus, né? E fala muitas coisas contra o nome de Deus, a blasfêmia, e ainda ele fala assim, mas eu ainda vou me vingar, né? O meu dia ainda vai chegar, né? Entendeu? Eu conheci uma mulher que à época ela está viva, né? Muito má, né? Sempre desejando o mal das pessoas, e ela botava um samba que tem aí, eu fiquei sabendo porque ela sempre punha bem alto na casa dela, dava para ouvir. Ela fala assim, sua hora vai chegar, vocês talvez conheçam, ela toda, sua hora vai chegar, né? E ela acha assim, que ela está aguardando a justiça divina, ou seja lá, como diz alguns, do universo, né? Que vai fazer com que a vida dela prospere, e aí ela mostre para as pessoas, olha só como eu sou poderosa, né? Na verdade, se ela tivesse o poder que ela gostaria de ter, tem muita gente que estaria morta, né? Então, esse é o mundo que nós vivemos, né? E ainda vem essas doutrinas, esses ensinamentos, né? Dizendo assim, não, são pessoas que morreram e não estão entendendo ainda que morreram, né? Gente, isso é tudo história do demônio bem contadinha, tá? História do demônio bem contada, né? E as pessoas caem. E eu vou falar agora, como eu tenho falado sempre, eu não estou falando aqui de religião, não. Isso acaba com a tua vida. Estou falando de espiritualidade. Eu não estou falando aqui de opção, de você... Aqui não tem essa de você acreditar ou não acreditar. Para os demônios, eles não se importam. Eles querem acabar com a sua vida. Tá? Acabar com a sua vida aos olhos de Deus. E muitas vezes aos olhos dos homens. Às vezes, muitas vezes eu vou dizer, tem pessoas bem-sucedidas na vida, com sucesso, etc. E as pessoas pensam, como esse homem vai ter uma vida guiada pelo diabo? Mas ele tem. Ele é uma vítima. Ele não percebe. Né? O dinheiro não afasta Satanás. Nem atrai também, tá? Eu não sou desse que falam, o dinheiro é coisa do diabo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o dinheiro é um perigo muito grande
para as pessoas, né? Porque se elas têm mais do que elas precisam, muito mais do que elas precisam, então elas começam a buscar de acordo com os espíritos que habitam na vida delas. Eu vou falar mais sobre isso no canal. Se você ficar aí, você vai aprender algumas coisas importantes, vai se prevenir contra o mal, vai se abraçar a Cristo, se proteger, proteger o teu lar. Tá? Não pensa que fazer só uma rezinha, rezar um terço ali, acender uma velinha, o diabo vai embora. Gente, nós estamos no século XXI, né? Vamos acordar? Você achar que acender uma vela na tua casa, o diabo vai sair correndo? Ou tomar um banho de ervas e o diabo vai embora? Tem tanto maconheiro aí, guiado pelo diabo. O diabo gosta de erva também, então, né? Então, se inscreva no canal, né? Para que a gente possa compartilhar mais, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tem muita gente, muita gente precisando disso. É uma ajuda gratuita que você está fazendo para elas, né? E ore pelo nosso canal, ok? Deixe o seu like, assim o nosso vídeo vai ser mais divulgado, você vai ajudar outras pessoas a aprender a verdade. Que Deus nos proteja e que nós façamos a nossa parte. Em nome de Jesus. Amém.